E olha, essa foi uma das minhas propostas quando eu decidi dar aula e ensinar, né? Ter esses colegas mais próximos de mim que eu pudesse mostrar os meus resultados e falar, olha, vai por aqui que dá certo, sabe? E eu tive, assim, um desejo que eu fizesse as coisas com muita ética. Então, eu fui buscar saber o que estava dentro do que era ético, do que estava dentro para o dentista poder praticar. E fui buscar dentro de leis. Então, eu sempre assim, se você for ver ali os meus cursos, quando a gente fala o conteúdo, eu sempre coloco no final. Eu uso muita ética, estudos científicos, validações, responsabilidade com o paciente. Então, assim, quando eu vejo que o meu aluno, por exemplo, está saindo um pouco daquilo que é odontologia, porque a gente não pode esquecer que a gente é dentista. Então eu A falo, olha, base é a odontologia. não vai muito por aqui, porque você não vai ser legal para você, né? Além de você trabalhar ali com um teto de vidro, não vai ficar legal. Para o paciente, ele vai buscar um dentista. É um dentista diferente? É, mas ele vai buscar um dentista, né? Então ele não pode chegar ali e encontrar, por exemplo, um guru espiritual, entende? Que às vezes eu vejo que vai para essa linha. Sim. Também me assusta um pouco isso. Então, eu vejo que não pode esquecer. Olha, nós somos dentistas com visão integrativa e daí a gente usa as ferramentas que estão dentro do que pode ser usado para potencializar a saúde. E com isso, os resultados são muito melhores, né? Como você falou agora do amálgama, né? Você conhece a história de Minamata? Então, Não? posso contar aqui? Por favor, adoro história. Então tá bom. Minamata foi uma baía na China, né? Baía de Minamata. China ou Japão, não me lembro agora. E houve um derramamento de mercúrio por conta de uma indústria também. Acham que foi um derramamento acidental. Mas, depois de 6 anos, as pessoas que moravam próximo dessa baía começaram a ter problemas neurológicos gravíssimos. De não conseguir falar, de não conseguir andar. E aí foi se estudando qual seria a causa disso. E descobriram que era o mercúrio, que foi derrubado nessa baía, e que contaminou os peixes, e aí contaminou as pessoas que consumiam, e também pela água contaminada. E aí criou-se a Convenção de Minamata, onde países se reuniram, e se reúnem ainda, com o objetivo de eliminar o mercúrio da natureza, o mercúrio dos amálgamas. Então existe, né, esse movimento global sabendo-se dos perigos, principalmente neurológicos, do mercúrio, que é acumulado no organismo. Então, isso é muito sério, é uma coisa real que está acontecendo, né? É uma coisa que acontece. Então, quando a gente fala em mercúrio, em remover um amálgama, não é só uma questão de técnica, é uma preocupação com aquele paciente, por exemplo, que está apresentando uma doença autoimune, que isso pode ser a causa. É um paciente que está intoxicado, que às vezes tem dor crônica, pode ser a causa também. Tem pacientes que podem estar com problemas neurológicos e pode ser a causa também. Então, o dentista com essa visão, ele está tentando tirar os campos interferentes que estão na cavidade oral. Um detox. A gente não faz um detox pegando e equilibrando a alimentação. Um detox mental, tentando, né, a parte mais positiva de se pensar. O detox odontológico inclui tirar aquilo que é tóxico que está na cavidade oral. Pode ser um amálgama, pode ser um canal maltratado que está ali, né, trazendo bactérias, pode ser uma cavitação que vai trazer, a cavitação vai trazer citotoxinas circulando pelo organismo. Então, o detox odontológico, ele está dentro das práticas integrativas, quando a gente considera que muitas das coisas que foi preconizado até agora, nós estamos descobrindo que faz mal para o corpo. E nós não sabíamos, mas agora nós sabemos, então nós temos consciência. Então a gente tem como minimizar. E quantos casos a gente não vê isso acontecer? Você mesmo citou para mim em algum momento que o dentista tirou ali, né, fez um ajuste e o paciente teve uma audição que... Te contei na nossa live, né? que ficou ótima, né? Melhorou a audição, Então, arrumando a boca. Pois é. E é isso a gente vê todo dia no consultório. É que agora já está começando a ficar meio claro isso. Até lá, eu sou de Porto Alegre e teve um... Eu não sou de futebol, não gosto de futebol. Então não sei se foi Grêmio ou Inter lá, mas teve um caso que ficou famoso de um jogador que ele tinha
lesões recorrentes na coxa direita, sempre na mesma coxa. E aí passou, sei lá, por quem foi o guru dele, alguém com uma visão mais sistêmica, viu que ele tinha um problema no dente. Ele arrumou o dente e nunca mais teve a lesão na coxa. Então, era um dente que tinha uma relação, porque todos os dentes têm inervação, né? E a inervação ela não termina em algum lugar, ela é contínua, ela vai indo, é um emaranhado, né? E aquele dente, ele tinha uma relação com a perna direita. E quando ele tratou o dente, ele parou de ter lesão na coxa. Então, isso aí foi uma coisa que foi até bom, né? Isso teve na tona, porque o Rio Grande do Sul é uma coisa assim, onde o futebol é um vício, né? Então, todo homem lá, mulheres também, mas o homem é viciado em futebol. Aquilo ali foi uma coisa que todo o homem acreditou. Por quê? Porque, não, se o jogador parou de ter lesão, então o dente é importante. Aí começou a ter gente procura. Eu tenho dentista na minha clínica de Porto Alegre. Teve gente começando a procurar o dentista porque tinham lesões no corpo e queriam ver se era o dente. Olha só. Então assim, eu falei, que bom, né? Pelo menos uma coisa que o futebol aí somou. Né? Mas claro, então toda lesão, problema no dente? Não, é óbvio que não. Mas a boca ela tem que ser estudada. Né? Você falou de doença autoimune. Eu tenho hoje, deixa eu pensar, no meu consultório hoje, aqui de São Paulo, eu atendi 9 pacientes, 5 com doença autoimune. Tá? E é assim, meu dia a dia é 3, 4, 5. O que eu faço com doença autoimune? Não existe uma causa única e nem existe, de todas as causas, talvez não exista, ou não é comum que seja uma única causa, às vezes um sistema acontecendo. Eu analiso prótese de silicone, eu analiso vacinação, eu analiso intestino, painel viral, para ver se tem exacerbação de, sei lá, herpes zoster, citomegalovírus, qualquer vírus, e mando para você, para dentista. Eu falo, tem que olhar a boca, entendeu? Porque eu já tive tanto paciente que o problema era um foco inflamatório, e um foco inflamatório ali que recorrente, não tem corpo que vai suportar. O corpo está em gatilho, porque sistema de defesa e inflamação é ótimo. É o que nos salva, é o que faz a gente estar vivo. Se a gente não tem capacidade de inflamar, a gente não tem capacidade de combater uma infecção. Mas o problema é quando ele se torna crônico. O grande problema é que as pessoas ficam com medo da inflamação. Inflamação é maravilhoso. Eu inflamo na academia, fazendo musculação. É uma inflamação pontual. O problema é quando essa inflamação ela se torna sistêmica. E eu aprendi com você, e aí é uma coisa também que eu fico chocado, porque vários pacientes que foram... E não estou desmerecendo colega teu. Acho que cada um tem um olhar. Como você disse, você trabalhava com ortodontia. Sim. Você era a dentista do aparelho. Tem o dentista da endodontia. Agora, eu acho que todo mundo é dentista antes de ser especialista, né? Então, assim, tinha que ter uma visão. E eu fico chocado quantos pacientes passaram mês passado no dentista, porque eu pergunto, eu vejo algumas coisas, eu falo, cara, vamos analisar tua boca? Não, mas eu passei no dentista. Eu falo, tá, mas deixa eu te mandar num dentista um pouco diferente. E o paciente não entende o que é um dentista diferente. Aí manda para você, tá lá, foco inflamatório e tal. E aí, às vezes, o paciente... Isso é um problema. O paciente ele tem uma relação muito boa com o seu dentista. Ele vai há 20 anos no mesmo dentista. Aí ele fala para mim, Samuel, mas como é que o meu dentista não viu isso? Aí eu fui lá nessa menina aí que tu mandou aí, ela achou um monte de coisa que o meu dentista não viu. Como que se explica isso, né? Tem que ter todo um polimento ali para falar, então, é que na verdade o foco do teu dentista é olhar cárie, tártaro, apinhamento. Ali já é um olhar um pouquinho mais... não tão raso. É difícil fazer o paciente entender essa visão um pouquinho mais detalhada. Porque o que você faz é o detalhamento do detalhamento. É procurar o invisível. Né? Mas que às vezes na cabeça do paciente, o que pode pensar? Ela está achando coisa em mim para tirar meu dinheiro. Sim. Passa isso pela cabeça do paciente. Porque tem profissional fazendo isso na odontologia integrativa. Eu já mandei, eu já ouvi isso. Eu tenho um paciente que tem uma doença autoimune, uma espondilite anquilosante, e ele falou, acho que ele é de Goiás, se eu não me engano, ele falou, eu fui numa dentista ali que me cobrou 60 mil reais, achou um monte de coisa na minha boca, e ele mesmo ficou assustado, entendeu? E a gente sabe que na medicina
com a visão integrativa. Também acontece isso. O paciente procura lá, ele sai com 14 chips na bunda, 20 soros de R$1.000 cada soro. Existe o oportunismo em todas as especialidades. Então, eu tenho certeza que você sofre um pouquinho com isso no teu consultório. Olha, eu tenho assim, ó, uma coisa, né, quando a gente começou a conversar, e para mim, assim, eu vejo você como pioneiro também nessa relação odontologia e medicina, porque assim como os dentistas não sabem, o médico também não sabe, né? Então, assim, eu vejo você como pioneiro, indicando para um dentista, isso é raríssimo. Então, como era o meu trabalho antes? Eu tinha que explicar pro paciente, né, essa parte. Ele não vinha como os pacientes que chegam. Outra coisa, esses pacientes que vêm, eu faço questão de eu recebê-los, né? Então, eu não passo para ninguém antes. Quando eles vêm, eles falam direto comigo. E muitas das vezes, quando eu vejo que o paciente está com dúvidas, eu abro uma chamada de vídeo e explico para ele, mostro casos, mostro, olha, o que está acontecendo é isso. E eu não sou aquela pessoa também que não tem critério. Então, vamos supor, tá? O paciente tem amálgamas, mas ele está até que equilibrado ali, ele está conseguindo, dentro do teu estilo de vida, e suplementa, e está conseguindo, não tem, por exemplo, excesso de mercúrio no sangue. Não é uma pessoa que eu indico para mexer, porque no mexer também há uma intoxicação. Libera, né? Então, eu avalio tudo, sabe? Eu vejo se realmente vai valer a pena, se isso vai ter impacto, se é uma coisa assim, nossa, não estamos achando a causa, a pessoa está mal.